O bate-papo de hoje no podcast da Abraço é com a doutora Maria Celeste Osório Wender, ginecologista e obstetra pela Federal do Rio Grande do Sul. Ela é também professora titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É também professora do programa de pós-graduação na mesma instituição. A doutora Maria Celeste é ainda chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, diretora de Defesa e Valorização Profissional da Febrasgo, no triênio que vai de 2020 até 2023. O bate-papo de hoje é sobre transgêneros e saúde óssea. Nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que também está em evidência nas discussões clínicas mais recentes. As pessoas que são transgêneras não se identificam com o sexo biológico, ou seja, elas não se identificam com o sexo que têm ao nascer. Algumas delas buscam assistência e suporte médico para intervenções que podem trazer alterações fenótipas na questão de gênero. Doutora Maria Celeste, ao pensar na saúde óssea, especificamente nas pessoas que são transgêneras, quais os cuidados que devemos ter? Muito bom. Vamos lá então, Wagner. Inicialmente eu quero agradecer muito aí o convite de poder estar falando desse tema tão importante e que Abraço, então, tem se preocupado. Realmente é uma preocupação que deve ser compartilhada aí por várias especialidades médicas, né? Então, como você falou, eu sou ginecologista, mas a questão da massa óssea do paciente transgênero, ele acaba, com certeza, se estendendo aí para várias outras especialidades. Então, você definiu muito bem o que é o paciente transgênero, né? E por que é importante a gente chamar atenção para essa questão da saúde óssea. Claro que o transgênero ele vai ser atendido por uma equipe multiprofissional e a questão da transição dele para um fenótipo do outro gênero vai passar por algumas modificações, sejam cirúrgicas ou sejam de reposição hormonal, que poderiam trazer algum tipo de interferência na massa óssea. Então, a gente tem na literatura ainda um pouco de escassez de estudos, né, a longo prazo que possam nos definir com maior clareza qual é exatamente o risco de um paciente transgênero vir a sofrer osteoporose ou mesmo vir a sofrer de fraturas por osteoporose. Mas, na realidade, é muito importante que a gente trate sobre esse tema, por quê? Porque a reposição hormonal a ser realizada nesse grupo de pessoas, ela é fundamental e ela deve ser mantida de maneira adequada, justamente com o objetivo de evitar um prejuízo à massa óssea que pode ocorrer se ela for feita de maneira incorreta. Doutora, falando em protocolo clínico, essa é a preocupação central de qualquer processo que envolva a transição de gênero? Exatamente. Então, é interessante até, Wagner, a gente aproveitar essa oportunidade e passar aí que, recentemente, o próprio Conselho Federal de Medicina se pronunciou, renovando uma resolução que já existia, mais antiga, se posicionando exatamente a respeito disso, da importância de que existam, né, no país centros de atendimento para essa população, e isso foi publicado no Diário Oficial da União, ainda no início desse ano, né? A resolução foi do fim do ano passado, mas justamente apontando para a importância de ter equipe multiprofissional, né? Então tem que ter um endocrinologista, um ginecologista, um urologista, um psiquiatra, pessoal da enfermagem, todos com bastante prática, né, e vivência, além do conhecimento, para poder atender essa população. Então, você falou da questão hormonal. Claro que sim. O que acontece, né? Então, se nós temos uma coisa importante, primeiro a gente comentar o que a gente chama do transgênero masculino ou feminino. Sempre que a gente se referir aqui a transgênero feminino, é aquela pessoa que nasceu com uma identidade de gênero masculino, mas que ela se enxerga e se entende como uma mulher. Então, ela vai fazer e vai sofrer todo o processo de retirada de características sexuais masculinas para ser identificada como uma mulher. Então, é o transgênero feminino. E o masculino é o contrário.
pessoa que nasceu com o gênero feminino, biológico, mas que se identifica com o gênero masculino. Então, vai sofrer também, da mesma maneira, a modificação para ser identificada com o gênero oposto. O que precisa ser feito? Primeiro, esse acompanhamento ele tem que ser por um bom tempo. Essa equipe multiprofissional tem que entender que essa pessoa realmente está apresentando, e isso vai ser acompanhado por um bom tempo para que se tenha certeza dessa situação. Por quê? Porque no momento que se for fazer algum procedimento cirúrgico ou alguma transformação hormonal, é claro que a questão hormonal ela pode ser reversível, mas o procedimento cirúrgico não, né? Então, isso tem que ser muito bem identificado e com segurança tratado do ponto de vista até legal, né? Com termos de consentimento e tudo mais. Bom, a questão hormonal, como que se faz, né? Em criança, quando começa a entrar na fase, né, de desenvolvimento puberal, ela vai definindo, né, biologicamente para qual é o gênero, qual é o sexo que aquela pessoa está se definindo. Começa, no caso da mulher, crescimento de mama, questão toda da conformação corporal e questão da massa óssea também. E tudo isso, se a gente for intervir, e ainda de uma idade mais precoce, que hoje já está de novo nessa resolução do Conselho Federal de Medicina, inclusive abrindo para quê? Para que se bloqueie, no caso de identificação do transgênero, antes do adolescente se tornar já em idade adulta, se bloqueie do ponto de vista hormonal aquele direcionamento que ainda reforçaria essa identidade de gênero para a qual ele estava biologicamente se dirigindo e se reponha e se faça intervenções para que ele se defina para o outro gênero. Então, isso seria a situação ideal. E depois de 18 anos, isso sim, aí poderia, então, evoluir com cirurgias. Porém, o que é importante, Wagner, e eu acho que aqui nós estamos falando do CFM, uma situação quase de mundo ideal, onde nós teríamos uma equipe multiprofissional atendendo esse paciente, com uma abordagem, né, para que essa pessoa tenha um desenvolvimento pleno e consiga manter a sua saúde como a gente deseja para todos. Com essa situação e com o uso da terapia hormonal cruzada, que a gente chama, ou seja, o transgênero feminino vai usar a hormonioterapia para torná-lo feminino, portanto, a gente chama de cruzada, ela vai usar os hormônios femininos, e o transgênero masculino, o oposto, né? Então, ele vai usar o hormônio masculino para se tornar masculino. Então, nesse mundo ideal, com a pessoa sendo atendida integralmente por uma equipe multiprofissional, sem passar por grandes problemas, nós não teríamos preocupação maior com a questão da massa óssea, porque essa reposição hormonal cruzada, sendo bem feita, ela seria adequada como de uma pessoa que não passasse por todo esse processo. O problema, Wagner, é que não vivemos num mundo ideal. E aí vem a situação de por que a nossa preocupação com a massa óssea desses pacientes com transgênero. Porque, em geral, eles acabam tendo um atendimento inadequado, muitas vezes têm uma dificuldade muito grande, inclusive na inserção social dessas pessoas, e muitas vezes elas acabam se valendo de algumas terapias, outras empíricas ou não acompanhadas, né, por um sistema de saúde adequado, e aí isso sim poderá trazer, e muitas vezes traz, prejuízo para a sua saúde integral, não só para a massa óssea. A senhora trouxe um viés social muito importante, sobretudo numa sociedade que ainda convive muito com o preconceito. O nosso objetivo aqui é tentar explicar um pouco melhor as particularidades desse público e esclarecer possíveis orientações equivocadas que podem ocorrer. Ainda que se reforce o elo da questão multidisciplinar, como o quadro de saúde óssea no transgênero pode se agravar? E como é que isso pode ser evitado? No momento que a população transgênero não for acompanhada num esquema que seja super adequado, ela vai se valer de receitas e de uso de terapias hormonais que nem temos muito como saber que doses são, que vias de administração são usadas. Então, a gente acaba chegando em situações, né, extremas,
de uso, muitas vezes, de anti-hormônios para tentar bloquear aquela estimulação hormonal que aquele transgênero está biologicamente expressando, e que muitas vezes aí vem o problema então da massa óssea, porque no momento que faz um uso de um anti-hormônio, há problemas e consequências em relação à massa óssea, com prejuízo dessa massa óssea. Então, a gente às vezes vai ter problemas por uso de bloqueios hormonais inadequados e muitas vezes sem uma complementação adequada do hormônio que deve ser utilizado. Então, a gente tem alguns estudos, Wagner, de pacientes transgêneros que foram evidenciados uma massa óssea inferior por justamente eles terem ficado algum tempo de vida sem o uso de uma terapia hormonal adequada. E aí a gente enxerga esse paciente como ele tenha sido submetido a uma quase que uma cirurgia, só que não foi uma cirurgia, porque foi sim um bloqueio hormonal, onde ele ficou sem o estímulo ósseo do hormônio que deveria estar ali agindo. E isso, então, levaria a uma consequência de uma massa óssea inadequada, ou menor do que seria, né, esperado para a sua fisiologia. Até esse momento, nós temos 3 parâmetros que a senhora deixou bem claros. O primeiro deles, a transição de gênero é uma questão que precisa de um cuidado multidisciplinar, inclusive com a saúde óssea. O segundo, quanto mais cedo se frear a produção de hormônio do gênero com o qual a pessoa tenha nascido, na adolescência, por exemplo, melhor. Melhor será o processo de transição. E o terceiro, é preciso ter extremo cuidado com procedimentos não prescritos, como medicação ou terapias hormonais por conta própria, sem orientação médica. É isso, doutora Maria Celeste? Perfeito, super, super bem, Wagner, exatamente isso. Então, a gente tem alguns estudos, principalmente europeus, né, que mostram que esse grupo de pacientes tem uma mortalidade, tem uma morbidade, mas também uma mortalidade maior, muito relacionada a questões psiquiátricas, né? Então, eles têm uma taxa de suicídio, em alguns relatos, aí 20 vezes superior à taxa de pessoas não transgênero, né? E o índice de depressão e de ansiedade, né, e de outras patologias psiquiátricas também é muito grande. Importante a gente citar muito disso devido à não aceitação que começa dentro da família. Então, no momento que a gente consegue expandir para um atendimento multidisciplinar, e não só a massa óssea, mas a saúde integral daquela pessoa for adequadamente tratada num ambiente, né, de saúde, com isso sendo tratado de maneira extremamente aberta, essa questão psiquiátrica seguramente ela tem um outro enfoque. As coisas se dão de um processo muito mais tranquilo. A questão outra de saúde que eu chamaria atenção, além da questão da osteoporose, é do ponto de vista também cardiovascular. E aí também levando em consideração a massa óssea, porque nós sabemos, no momento que esse paciente transgênero ele não tem uma boa aceitação social, ele não está sendo bem acompanhado por uma equipe de saúde, ele tem uma chance maior de que, também pela questão psiquiátrica, de uso de drogas, né, de abuso de drogas ilícitas, mas também do uso do álcool e do tabaco, e esses dois nitidamente relacionados à baixa massa óssea e também doença cardiovascular. Né? Então, o fumo ele é extremamente prevalente nessa população, que também vai trazer prejuízo aí para a questão, como nós falamos, da massa óssea. Muitas vezes, o paciente transgênero também se isola e acaba ficando mais restrito em ambientes mais fechados, então a questão da deficiência da vitamina D também é descrita em vários estudos em pacientes transgêneros, e a questão da falta da própria atividade física, porque o paciente recluso, o paciente que não quer se expor, a pessoa que não quer e não vai ter uma atividade física, né, adequada, também levando a um prejuízo de massa óssea. Então, são pequenos fatores, se a gente começa a alargar um pouquinho a nossa análise, que a gente vai entender a tua pergunta inicial, o porquê da preocupação hoje nessa questão da massa óssea no paciente transgênero. Doutora Maria Celeste, comparado a outros países, como está o Brasil em relação aos estudos metabólicos mais avançados para a população transgênera? Olha, eu vou te dizer, Wagner, que em grandes centros aqui no Brasil a gente está muito bem.
Tá? A gente tem centros, principalmente universitários, com uma composição multiprofissional e com um protocolo muito adequado, né, dessa reposição hormonal cruzada, com equipe cirúrgica também adequada para fazer essa passagem, né, cirurgicamente, do gênero masculino para o feminino e vice-versa, e da mesma forma da questão da massa óssea também. Né? Então, a gente tem, como tudo aqui no Brasil, a gente tem centros de excelência para isso, mas, ao mesmo tempo, com certeza, na região toda do Brasil, a gente vai ter áreas com isso muito, muito fraco, né? Muito pobre, né? E que muitos pacientes aí poderão ficar desassistidos, né, Wagner? Claro que a prevalência, isso eu acho que é importante, transgênero, ela é baixa na população mundial, né? Se estima aí que de 0,3 a 0,9% da população seria aí classificada como transgênero, né? Então, são números realmente pequenos, mas se a gente pegar aí a população inteira do Brasil, a gente vai chegar num número que não é, né, desprezível. Então, seria importante que pudéssemos ter um aumento de locais que houvesse um adequado atendimento aí para essa população, aonde não só a questão óssea, mas a questão geral de saúde fosse melhor atendida, né? A gente tem, em relação à questão específica da massa óssea, o entendimento, Wagner, de que os pacientes transgêneros eles devem fazer o uso da reposição hormonal como se eles fossem um paciente que fez uma cirurgia a gente chama gonadectomia, né? Ou seja, um homem que sofreu, né, a retirada dos testículos ou de uma mulher que sofreu a retirada dos ovários. São os grandes órgãos aí produtores de hormônios, tanto feminino como masculino. Então, a dose da reposição hormonal ela deve ser feita exatamente da mesma forma como se fosse, né, estivéssemos frente a um paciente que tivesse feito uma cirurgia e que não tivesse essa questão do transgênero. Então, ela deve ser feita ininterruptamente, isso é muito importante, porque uma das situações que se identifica como baixa massa óssea nesses pacientes, além dos fatores de risco que eu já citei, é o uso inadequado ou o uso interrompido da terapia hormonal. Então, o paciente está sem condições de adquirir o tratamento, ele interrompe, para de usar, ou usa coisas inadequadas, como a gente já comentou lá no início, o adequado uso e correto uso de doses adequadas, tanto de hormônios femininos para o transgênero feminino e de doses de hormônios masculinos para o transgênero masculino é extremamente importante, além da questão da vitamina D, do cálcio e da atividade física, como a gente sempre traz a atenção para essa situação em relação à prevenção da osteoporose e preservação da massa óssea desses pacientes. O drama social desse público é bastante amplo e bem conhecido. Muitas vezes essas pessoas são expulsas de suas casas, são rejeitadas pela própria família. Há ainda a questão do consumo de drogas, do álcool, de drogas ilícitas. Há também a questão da prostituição, que é outra preocupação. Com isso que a senhora falou agora há pouco, a pessoa transgênera precisa se atentar em não fumar, não ingerir bebida alcoólica de forma desenfreada, sem controle, portanto, e não usar drogas ilícitas. Tudo isso agrava a saúde e afasta a busca por um caminho clínico. No que diz respeito aos protocolos para essa transição de gênero, isso compromete o processo? Exatamente, por isso que, Wagner, né, eu acho que é importante se comentar sobre esse tema, né, e aí eu parabenizo aí a Abraço, né, de trazer esse assunto aí tão importante, e até no sentido de estimular, né, e de provocar pessoas que trabalham em ambientes, né, universitários, né, porque são os ambientes que primeiro conseguem reunir profissionais de especialidades que compõem essa equipe multiprofissional para o bom atendimento do transgênero, para poder promover e criar novos centros, né, Wagner? Eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente tentar criar novos locais aí no Brasil inteiro que possam estar aptos, né, para o atendimento adequado aí dessa população, né, Wagner?
Doutora Maria Celeste, tem algum estudo sobre osteometabolismo nos transgêneros que a senhora deseja apontar? Temos aqui um estudo de pós-graduação aqui no Rio Grande do Sul, da professora Polimara Spritzer, né, que ela orientou, que foi exatamente com essa população, que aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre a gente tem, né, um ambulatório próprio, né, para esse transtorno de identidade de gênero, e fez, então, um acompanhamento através da densidade, né, mineral óssea, e verificando, então, que quando a TH, né, ou seja, a terapia hormonal é feita de maneira correta e adequada, a massa óssea é preservada, né, tanto no transgênero masculino quanto no feminino. Então, de novo, salientando a importância do que nós conversamos há pouco, né, de um ambiente adequado para atender esses pacientes e que garanta o uso da terapia hormonal correta, né, e com dose adequada, para tentar preservar a massa óssea desses pacientes. Estudo com fraturas a gente não tem, Wagner, que seja valorizável, né? Mas a gente vai, então, se guiar em relação à densidade óssea desses pacientes. Sabemos que a mulher depois dos 50 anos e homens depois dos 65 anos precisam ficar bem mais atentos à saúde óssea. No Brasil, a cada 10 casos de osteoporose, 8 ou 9 ocorrem em mulheres e apenas 1 ou 2 em homens. Doutor, e quando esse processo de transição for conduzido de forma equivocada, os problemas que envolvem a saúde óssea, eles se manifestam, ou eles tendem a se manifestar a partir de qual idade? Na verdade, Wagner, o que a gente se guia, né, e os guidelines, né, referem-se, né? Primeiro, nós temos que ter a atenção da saúde óssea nesses pacientes. Por quê? Porque a questão hormonal ela está entremeada, tanto em questão de uso de anti-hormônios, como numa possibilidade de um uso inadequado de hormônios pelo grupo paciente transgênero. O que é importante, de novo? Pacientes que têm fatores de risco extra para a osteoporose, então, que tenham, né, que sejam caucasianos ou asiáticos, que sejam fumantes, que tenham história familiar de osteoporose, que tenham uso abusivo do álcool, que tenham hipertireoidismo, todos esses pacientes transgênero, claro que se somam ainda mais para um risco da osteoporose. A questão da medida da massa óssea e de um rastreio mais próximo, ele vai depender do quê? De quanto que a gente identifica no paciente que está conosco como candidato para esse maior risco de osteoporose dentro desses fatores que nós acabamos de falar, de hábitos, né, ou de histórico familiar, ou de aquele paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia, né, retirou as gônadas e ficou pelo menos 5 anos aí sem fazer uma reposição hormonal adequada. Esse paciente, claro que durante esse período de não uso da terapia hormonal, ele sofreu o processo de perda óssea. Então, de novo, é um paciente que a gente tem que abrir o olho como de maior risco. Pacientes, né, acima de 50 anos, né, e que tenham fatores de risco outros que a gente já citou, também vão estar dentro do grupo que deve ter a medida da sua massa óssea. E aí, passando dos 65 anos, a gente já entra, né, naquela indicação geral de medida, né, da densidade óssea, como de qualquer outro paciente, né? Mas chamando a atenção para a importante prevalência de fatores de risco, outros que a gente às vezes encontra na população com uma frequência menor, mas que na população de transgênero eles estão mais frequentemente disseminados, né? Então, chamando a atenção para a gente realmente não cochilar aí nesse cuidado de saúde óssea do paciente transgênero. Nós conversamos com a doutora Maria Celeste Osório Wender, professora de ginecologia e obstetrícia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Maria Celeste, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, uma boa sorte para a senhora e nós da Abraço estamos à disposição. Muito obrigada, Wagner. Prazer de novo, muito obrigada por estar participando aí com vocês, tá? Um abração, até mais. Esse foi mais um episódio do podcast da Abraço. Falamos sobre saúde óssea na população transgênera. Siga a gente nas redes sociais. Somos @Abraço Nacional no Instagram, Facebook e também no Twitter. Até a próxima.